Porteira para Dentro com Frederico Dávila. Já voltamos ao assunto de hoje. Frederico, é sempre um prazer recebê-lo aqui para trazer informação para o nosso público da situação, a triste realidade, né, do produtor rural, que as pessoas têm lá a expectativa, mas a realidade é bem complicada. Já é até letra de música, né, Joyce? Obrigado a você que todas as terças acompanha conosco aqui da Porteira para Dentro, conhecendo a realidade do produtor rural no dia a dia. Já falamos outras vezes, mas nunca é demais voltar ao assunto Plano Safra. Mais marketing do que política efetiva, né? Não é apoio estatal, é crédito caro, disfarçado e ainda aí o governo culpa o Banco Central pelos juros altos. Mas a responsabilidade é da desordem fiscal. O governo não consegue aí se controlar, né, e acaba culpando, sempre terceirizando os problemas. O governo anunciou o Plano Safra 2025-2026 como o maior da história. Mas o dinheiro não chegou. Falar é fácil, né? Joyce, mais uma balela, uma mentira, um circo, um verdadeiro Projac montado pelo governo federal para apresentar o Plano Safra, que não existe na efetividade daquilo que foi anunciado. Primeiro, você está falando na questão dos recursos. Falar em Plano Safra com 1% de subsídio de juros, nós estamos falando aí de 14% do recurso do Plano Safra contra 15% da Selic, nem a presidente Dilma foi tão, eu vou até usar foi tão burra a ponto de usar o expediente que usaram agora. Porque na época dela, o juro era 14,5%, né? A Selic era 14,5%, e o Plano Safra, o dinheiro do Plano Safra era 6,5%, 7%, era adequado à realidade da atividade agrícola. Hoje, os juros, a Selic estão a 15% e o subsídio é de apenas 1%. Ou seja, se você for pegar um recurso lá no banco, você vai pagar 14% de juros do recurso controlado, Então, você chega hoje lá no banco e você fala, eu quero um recurso controlado de 14%, ou seja, 1% de subsídio federal. Não tem. E se você quiser outros recursos lá, também não tem. Você tem que ficar, como dizem os gerentes dos bancos, você tem que ficar com a operação aprovada internamente e no gatilho para quando chegar o recurso, esse recurso ser direcionado. Quem estiver na frente na fila acaba tendo a vantagem. E então, se você chegar lá atrasado ou você for o número 3, 4 ou 5 da fila, você provavelmente não será atendido com esses recursos. A realidade, Joyce, é uma só. Não tem recurso. O governo está quebrado. O governo gasta dinheiro com prejuízo nos Correios de mais de 2,6 bilhões de reais, prejuízos aqui na CEAGESP em São Paulo, prejuízo em outras estatais que a gente cansa de ver à torto e à direito, aí, má administração, o rombo do INSS, os ministérios do governo aí que ultrapassam 37 ou 38 ministérios, uma farra de andação de jatinho da Força Aérea para cima e para baixo e, como você sabe, o PT é mestre em fazer isso, que é a contratação de companheirada em detrimento ao conhecimento e à capacidade técnica da pessoa que está sendo nomeada naquele órgão federal. Então, o que você vê hoje lá é um verdadeiro festival de gente incapacitada, desqualificada, que está lá recebendo salários numa máquina inchada e que não tem dinheiro para fazer investimento nenhum. É só para pagar praticamente folha de pessoal e custeio. É o pessoal que fala bem do PT, né? Porque é o pessoal que tem lá um pezinho, que recebe, né? Que recebe para falar bem. Você disse que não tem os recursos, mas qual que é a diferença aí entre os recursos controlados, que você falou aqui pelo governo de fato, e os provenientes de bancos a juros de mercado? O juro controlado, como você bem disse, é aquele juro que tem o controle, vamos dizer, você chega com uma taxa pré-fixada, né? Você sabe exatamente quanto será que você vai pagar de juros naquele processo. As linhas de LCA
que são as letras de crédito agronegócio, e as outras linhas de juros livres, normalmente você vai pagar Selic mais ou CDI mais alguma coisa, e aí você parte de 15% da Selic, ou do CDI, que é mais ou menos ali perto, mais 2, mais 3, mais 4. E mesmo assim, Joyce, não é muito fácil diante da crise de crédito que nós temos no país hoje. Então, é uma situação dramática no seguinte ponto de vista. Nós estamos falando para o produtor que, ou você trabalha pegando dinheiro a 18%, 20%, ou você não trabalha e tenta pegar o do governo a 14%. É aquela história do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então é um negócio inacreditável. Então nós não podemos aceitar que o país trate, quando a gente diz o país, a nação, o governo federal trate o produtor rural, que é, a bem dizer, o carro-chefe da nação, o orgulho da nação, trate o produtor rural dessa forma. Um não existe, o outro é caro, ou seja, para inviabilizar o trabalho do produtor rural. E quando você inviabiliza o trabalho do produtor rural, você prejudica aí a produção de alimentos e você prejudica principalmente o consumidor final, porque aí reduz a oferta e o preço sobe. E a culpa, é mais fácil terceirizar a culpa, né? Que é bem coisa do PT. O Banco Central, pelos juros altos aí, sempre essa conta vai para o Banco Central. E não é bem assim, não é do Banco Central bem essa responsabilidade, né, de juros altos. Bom, a política do Banco Central, política monetária, ele está fazendo aquilo que precisa para a máquina do governo funcionar. Se o governo está pagando 15% ao ano de juros para quem coloca dinheiro aplicado na taxa Selic, é porque ele precisa oferecer esse valor para se financiar. Se ele precisa desse valor para se financiar, é porque alguma coisa está errada, Joyce. Pagando, é o segundo maior juro real do mundo, é o Brasil. Nós estamos aí com praticamente 10% de juro real ao ano. Então, aí você trata a agricultura como se ela tivesse margens de um cassino, ou de indústria farmacêutica, ou de qualquer outra coisa do tipo, que você tem margens exorbitantes, entendeu? E não é a realidade, não é a realidade. Então, a questão é, você vai ter que recorrer a um recurso que já é caro no subsídio, ou você vai ter que recorrer a um recurso livre que é caríssimo. E eu estou dizendo aqui, repetindo, nem a Dilma, na época dela, fez agrediu dessa forma o setor rural brasileiro. Porque o que você acabou de falar é exatamente o que vai acontecer. Nós já falamos aqui no começo desse ano e por outros programas que nós já falamos. Este governo vai ser derrubado pela questão dos alimentos. Por quê? Porque uma hora vai faltar produto lá na frente. Quando faltar produto lá na frente, vai chegar a carestia, ou seja, os preços altos. Quando chegarem os preços altos, a população consegue comprar menos produtos, é o que você acabou de falar. E as coisas no campo não funcionam da maneira que as pessoas acham que funcionam, que é uma relação praticamente imediata, né? Então, acontece uma coisa aqui agora e imediatamente na semana seguinte já está se manifestando. Aqui as coisas demoram 4 meses, 5 meses, 6 meses para começarem a se manifestar. E nós vimos isso aí no caso do café, no caso da laranja. Nós vimos isso aí várias outras vezes, né? Então, o governo federal está atirando no próprio pé com esse tipo de política que ele está praticando contra o setor produtivo brasileiro, não só de alimentos, que nós estamos falando aqui, mas também outros setores que são afetados pelo setor agro, que é o setor de fibras, no caso do algodão, o setor de madeira, que vai afetar a questão de papelaria e toda a questão de embalagens, né? Então, não é só uma coisa que é o alimento, é generalizado.
Os recursos do Plano Safra para o trabalhador não existem, mas para o Bolsa Família, esses estão lá e até quem não precisa recebe. Mas aí é para alimentar os eleitores do PT, a gente bem sabe. Frederico, muito obrigada aqui pelas informações. Obrigado a você, Joyce. Obrigado a você que está aqui toda terça-feira conosco acompanhando a realidade do produtor rural da porteira para dentro.